Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, mais um encontro. Então, para iniciar esse momento, agradeço a presença de vocês, a Deus, por proporcionar um local, energia, vontade, esperança para estarmos aqui reunidos. Esse minutinho que a gente para da nossa vida corrida para lembrar de Jesus, para serenar nossos corações e trazer para dentro de nós conceitos que levaremos para toda a vida. Deus, abençoa a nossa casa, nossa família, cuida de nós, cuida de nossos irmãos, proteja aqueles que passam fome, aqueles que precisam de saúde, aqueles que se sentem sozinhos, pois nunca estão. Sei que o Senhor envia os seus anjos para cuidar de cada um de nós. Que isso se fortaleça em nossos corações, que tenhamos ciência sobre isso, para que possamos caminhar mais calmos, mais serenos, mais maduros, diante dos ensinos de Jesus. Que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria retomar esse livrinho. Lembra que eu li sobre ele no início? Então hoje a gente vai falar um pouco da segunda parte, que é quando ele começa a conversar com um cético. E diferente do primeiro diálogo, que era um crítico, né, que não acreditava no espiritismo, o Kardec, ele se abre para ajudar as pessoas que realmente querem aprender, que realmente querem conhecer o espiritismo, conhecer a doutrina. E é muito interessante que Kardec, ele fala que o espiritismo, ele é muito novo, né? Que não tem ele não tem a pretensão de responder todas as perguntas, mas que ele sempre estará aberto para poder aprender, para poder ajudar, para conseguir entender melhor as questões. E que para você aprender o espiritismo não é uma coisa que você vai aprender em algumas horas ou da noite pro dia. É uma coisa que vai mexer com toda a sua estrutura, né? Ela vai mexer com a sua base moral, ela vai mexer com a sua questão filosófica, até mesmo científica, porque, como diz no próprio diálogo com o cético, né? Você provar não, né? Mas explicar a existência de algo além da matéria, ela tem que ser muito bem embasada, né? E você não vai conseguir explicar de uma hora para outra, né? A verdade, ela sempre vai se revelando aos poucos, né? Vai se mostrando no coração, né, das pessoas. A verdade sempre vem, né? E aí Kardec, ele começa a trabalhar alguns conceitos, né? E o primeiro deles que ele vem a discutir é a questão do espiritismo e o espiritualismo, para não confundirmos um com o outro. E ele até define, eu vou ler esse trecho, que o espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo.
Ou seja, se você acredita que existe algo além do seu corpo, da sua matéria, você é espiritualista. Então, toda religião que acredita num Deus, né, que tem uma força maior, é nesse sentido que vem o espiritualista. No entanto, Kardec, ele se vê diante dessa questão do espiritualismo e aí ele percebe que o espiritualismo, ele não define a questão do espírita, o espiritismo, na verdade é a questão do espiritismo, e espírita surgiu na época que Kardec começa a estudar esses fenômenos. E aí o espiritismo, né, quem é espírita, e o espírita, né, o Kardec adotou em sua revista, porque se ele usasse apenas a questão do espiritualista, ele diz assim: não lhe teria de modo algum especificado objeto, porque sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos, ou até mesmo combatê-los. Eu li há algum tempo em um jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo, onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficaram singularmente desapontados. Se na confiança dessa indicação tivesse acreditado nela, encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, Kardec fala, se adotei as palavras espírita e espiritualismo, é porque elas exprimem, sem equívoco, as ideias relativas aos espíritos. Então, todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Então, aí ele começa a mostrar realmente a diferença. Então, o espiritualista, ele acredita numa coisa além da matéria, né? Então, desta forma, não quer dizer que o espiritualista, ele seja espírita. Mas todo espírita, por acreditar nos espíritos, acreditar além da matéria, ele é espiritualista. Então, só para vocês entenderem hoje um pouquinho dessas diferenças, né? Depois nós vamos trabalhando outros conceitos. E por hoje a gente se encerra e queria agradecer a presença de vocês, né? E refletir mesmo nisso, né? A questão de ser espiritualista nos faz sair um pouco dessa questão material, né? De acreditar além. E a questão do espírito, né? Espiritismo é uma das maiores provas que a gente consegue ter e acreditar na eternidade, né? Na existência futura, de que o espírito nunca morre, de que a vida segue. E aí, diante dessa noção de eternidade que o espiritismo nos traz, a gente percebe que tudo que a gente faz aqui não vai acabar um dia. Não é igual se fosse uma morte. Ah, vou fazer o que eu quiser porque depois morre mesmo, então tá tudo bem. Não. Se você acredita nessa questão do espírito, né, que há algo além, você percebe que tudo que você planta aqui, você vai colher um dia. E aí a gente começa a ter uma visão diferente da vida. A gente quer participar da melhor forma, com amor, com carinho, porque tudo que a gente fizer de bem, a gente vai colher da melhor forma. Bom, então, gente, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus por mais esse ensinamento e que nós possamos a cada dia rever tudo que nós estamos vivenciando em nosso dia a dia, nos nossos problemas, como estamos solucionando,
refletir no fundo do nosso coração o quanto aplicamos esses ensinamentos, para que na graça de Deus possamos ir construindo um futuro cada vez melhor, não só a nós, mas àqueles que estão por vir. Que assim seja, meu Pai querido, que seja feita a sua vontade sempre, e que encerremos com o maravilhoso Pai Nosso que Jesus veio nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigada, pessoal! Vocês são muito importantes, são especiais. Nunca esqueçam do valor que vocês têm no coração. Afinal, somos todos filhos de Deus. E somos todos irmãos. Que saibamos amar e respeitar sempre. Boa noite, pessoal!